Olá, pessoa, obrigado por estar aí junto com você mais esse dia, agradecendo a Deus por mais um dia, mais um final de semana chegando, né, e agradecendo muito, né, pela presença dele em nossa vida que nos move, né, e principalmente aqui do programa Conectados a falar dele, tá bom? Então nós vamos hoje falar sobre aquelas pessoas que se acham donos da verdade. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Eu também sou assim. Nós nos reconhecemos muito, né? Essas pessoas que às vezes querem ter a razão sobre tudo. Então nós vamos falar sobre isso. E vamos também falar sobre, e quero deixar uma frase de Frei Inácio Larrañaga, uma frase belíssima que vai concluir, né, o programa Conectados de hoje. E aproveitando, quero que você se inscreva no meu canal, está aqui, Padre Rodrigo Papi, tá bom? Por que eu estou pedindo isso? Tem um motivo, não é à toa que eu estou pedindo para você se inscrever. Porque você se inscrevendo no meu canal, nós vamos ter a oportunidade de rezar todo dia, né? De abrir a palavra de Deus, né? Ter o Evangelho perto da gente, né? E nós vamos rezar junto a palavra. Então se inscreva no meu canal. E outra coisa, vou pedir para você, dá um joinha aí, tá vendo? Esse sinal do joinha aí. Fala que gostou, né? Porque a sua resposta para mim é importantíssimo, né? E eu preciso da sua interação. Tanto que eu tenho recebido algumas mensagens ali no programa Conectados, no YouTube mesmo, né? E tenho respondido todas as mensagens, né? As pessoas estão dizendo, né, que já acordam conectadas, né, com a mensagem do Conectados, não espera a hora de chegar, agradecem muito, né, pela partilha do Evangelho. Então, a sua interatividade é importantíssima. Então, manda mensagem lá, estou sempre respondendo para você, tá bom? E se inscreva no meu canal, tá? Então, vamos falar do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está lá em João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. A pesca após a ressurreição de Jesus. Esse capítulo 21 de João é praticamente o final, né? O epílogo do Evangelho de João, ele termina aqui. E aí, quer dizer, estamos dentro de um ambiente muito conhecido por Jesus, que é o ambiente da Galileia, o mar de Tiberíades, né? Onde ele viveu muito, e os apóstolos voltam a pescar. E o milagre da farta pesca, né, que aconteceu, e a refeição comunitária, que Jesus naquele momento, ele chama os discípulos para a refeição, nos faz a memória da Eucaristia. Então olha quantas coisas interessantes temos no Evangelho de hoje. Então vamos pensar, né? A pesca tinha sido um fracasso. Por quê? Eles foram à noite pescar, sem Jesus. Ou seja, estavam sem o Cristo, aquele a quem dava a eles, né, a esperança e a alegria. Então, o primeiro passo para a gente pensar o Evangelho de hoje é o fracasso da ausência de Jesus, né? Quando Jesus está ausente, quantos fracassos nós temos na vida? Quando nós não o trazemos para a nossa vida. E também o milagre da pesca acontece quando Jesus chega. Isso já ao amanhecer, ou seja, Cristo, a luz, veio iluminar aquele momento que eles estavam passaram a noite inteira tentando pescar e nada, e Jesus então diz a eles, para jogar a rede, para lançar a rede, melhor dizendo, e a pesca, ela foi um sucesso. Vou ler aqui com vocês o versículo 5. Então Jesus lhes disse, jovens, acaso tendes algum peixe? Eles responderam, não. Então disse Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. E olha que interessante, né? O que a gente pode pensar nisso? Nossa vida com Jesus é de um jeito, sem Ele é de outro. Você já teve essa percepção? Claro, né?
E aí a gente começa a pensar, né, sobre a vida, a questão de ficar sozinho, ou se isolar, ou, como eu disse no começo, achar que sempre tem razão, né? Porque sabe aquela sensação quando a gente tem que a gente não encontra em nenhuma pessoa, em nenhuma situação, seja na alegria ou seja na tristeza, sabe, uma resposta de Deus. Por quê? Porque a gente está tão cheio da gente mesmo, né, em si mesmado, cheio de si mesmo, que a gente não consegue ver ninguém à nossa volta, a não ser a gente mesmo, né? E essas atitudes nossas, quando nós nos colocamos diante do outro, sem trazê-lo para a nossa vida, causa em nós um deslocamento muito grande a respeito da nossa própria vida. Porque a gente vai se sentindo isolado, a gente vai se sentindo sozinho, a gente olha para um lado, tem uma pessoa, mas ela não faz questão da minha presença. E aí a gente acaba criando um desânimo acerca da vida. Agora, uma questão importante a gente pensar: colocar Jesus na nossa pauta diária, desde quando acordamos até quando dormimos. Permitir que o Senhor faça presença nas minhas decisões, nas minhas atitudes, seja dos assuntos mais importantes ou dos assuntos mais insignificantes. Principalmente porque quando eu estou na presença do Senhor, né, e passando por uma situação difícil, esse momento atual, né, o coronavírus tem deixado a gente isolado socialmente, nós precisamos ter ao lado, como você, pessoas que possam corresponder aos nossos anseios, ou seja, ajudar o outro, ser ponte para o outro. Aí você fala: padre, mas e eu? Sou sozinho? Sou sozinha? E aí eu digo para você, fazer a mesma coisa. Nós nunca estamos sozinhos quando Deus está com a gente. Agora, dentro desse processo, né, de atualização da nossa vida em razão da vida do outro, colocá-lo participante efetivo em nossa história, quer dizer, tornar a pessoa participante, né, real na minha vida, a gente se depara com uma situação muito difícil. Qual é essa situação? São as relações que vão sendo desgastadas com o tempo. Aí surge o cansaço, o desânimo, e você começa já a ficar irritado com outra pessoa, já começa, sabe, a pensar sempre do lado negativo. E aí, o que a gente tem que fazer nessa hora? A gente tem que parar, refletir, não julgar a outra pessoa, não brigar, ficar em silêncio. Pensa um pouquinho nessa sua intimidade com o Senhor. O que Ele faria naquele exato momento em que você foi contrariado? Né? Quando alguma pessoa não cedeu à sua proposta, por exemplo, ou não concordou com você, isso acontece. Aí tem uma frase de Frei Inácio Larrañaga que é muito interessante e que ele disse certa vez assim: quando você compreende uma pessoa, você não precisa perdoá-la. Olha que frase linda. Quando a gente traz a pessoa para a nossa vida, ou quando a gente torna a pessoa participante da nossa vida, e mesmo assim, nos erros, nos acertos, sabe, nos embates que a vida nos proporciona, quando a gente compreende cada um como é, na sua diferença, com suas qualidades, com seus defeitos, a gente não precisa perdoar, porque a gente vai conseguir realmente amá-la antes de tudo.
né, e respeitá-la acima de tudo como ela é. Porque o que mais Deus fez nesse mundo foi, na sua condição humana, através de seu Filho Jesus, foi respeitar a dignidade de cada pessoa. Por isso nos coloca diante de uma situação hoje, por exemplo, extremamente urgente. Uma percepção de vida totalmente nova, né? E que o Evangelho de Cristo, que seus ensinamentos, que o seu modo de ser, de viver e de agir nos ensine cada dia mais e nos faça conhecer quem de fato nós somos, né? E como Deus nos chamou a viver a vida segundo o seu Evangelho. Tá bom? Olha, fique em casa, fique bem, Deus abençoe muito você. Amanhã a gente se vê, tá bom? Peço a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, obrigado pela sua companhia. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para